E essa palestra vem em boa hora para sairmos da teoria, que é importante, e adentrarmos na própria realidade de uma vida segundo a inteligência. Sertilanges vai falar, no seu livro A Vida Intelectual, sobre a importância da virtude e do desenvolvimento da ética, no sentido que o professor Vitor Salles diz, para o desenvolvimento da vida intelectual. Sertilanges diz o seguinte: mas é evidente, reflitam comigo, de que depende antes de tudo o esforço da ciência, da atenção que define o campo da pesquisa, nos concentra nele e faz com que todas as nossas forças aí encontrem respaldo. Em seguida, do julgamento, que colhe o fruto da investigação. Ora, as paixões e os vícios relaxam a atenção, a dispersam, a desviam e prejudicam o julgamento por meio de rodeios, cujos contornos foram atentamente perscrutados por Aristóteles e muitos outros depois dele. Ou seja, é própria confirmação de que, para vivermos bem uma vida segundo a realidade, precisamos estar isentos das paixões próprias, da nossa concupiscência, do irascível, que o Vinícius trabalhou aqui nesse curso e que, por meio desse curso, é possível que nós utilizemos para benefício próprio e para benefício e educação de outras pessoas. A virtude específica do estudo é a estudiose. Estudiose em latim, aliás, o studium em latim, palavra que depois vai significar estudo, significa força. O estudo é uma força. E é uma força que se desmembra da virtude da temperança. Justamente porque nós devemos saber quando estudar e o que estudar, para evitar um vício. A virtude do estudo é a virtude do estudo. O vício contrário ao estudo é a curiosidade, a curiose. Enquanto o estudo é um esforço, a curiosidade é um mero desejo de afago, é aquele desejo de simplesmente saber ou então acreditar que sabe, mas na verdade não sabe. E a curiosidade pode se dar de muitas formas. Bom, como já dito, studium significa esforço, é um completo labor. É saber ler, é saber estudar, é saber pensar, é saber refletir. E nesse sentido, a sugestão de dica de livro poderia ser aqui, Como Ler Livros, de Mortimer Adler. Um livro que auxilia muito a própria questão de como você compreender a verdade e aquilo que um livro pode ensinar. Além disso, São Francisco de Sales tem uma outra sugestão na questão da meditação em si, que é quando você for meditar, isso é quando você for meditar a respeito de alguma verdade cristã, você peça o auxílio da pessoa que escreveu aquela verdade. Então, se eu vou meditar a respeito dos livros de São Francisco de Sales, eu vou pedir ajuda a São Francisco de Sales e pedir a ele que me explique, pedir a ele que me ensine, pois foi ele o responsável por ter feito aqueles escritos. Se nós se nós meditamos com algum autor pagão, o que nós podemos fazer é pensar que aquela leitura, aquele estudo é um diálogo com aquele autor morto, né? Que no final das contas o livro acaba por ser isso. A grande questão é que quando dialogamos com um santo falecido, sabemos que o santo falecido não está falecido, ele vive no céu. E essa é a grande vantagem. Mas aqui, volto a falar, o livro é meio, o livro não é fim. O livro é meio, o livro não é fim. É essencial e importante, porque a maior parte do conteúdo que nós refletimos vem dos livros. Mas há tantos e tantos exemplos de pessoas que atingiram uma vida segundo a realidade e são pessoas que não leram absolutamente nada. Inclusive, nós temos o exemplo de santos católicos que viveram vida mística sem ter lido um livro sequer. É o caso da beata Alexandrina Maria da Costa, que tinha experiências místicas absurdas, que ela gravava, e eram experiências que muitas vezes diziam respeito a reflexões profundíssimas das Sagradas Escrituras, que muitos teólogos tinham dificuldade, e ela, uma analfabeta, sabia tudo tranquilamente, porque o próprio Cristo revelava, né? O livro é meio, não é fim.
Quanto à curiosidade, o vício da curiosidade é uma armadilha de querer saciar o desejo da vida intelectual, mas você tem as cócegas da curiosidade. Nesse sentido, o grande inimigo da vida intelectual não é o não fazer nada, mas é o fazer tudo mal feito, é fazer tudo sem método, é fazer naquele sentido. Eu tenho esse livro aqui, começo a ler esse livro, mas eu estou na metade dele e já começo a ler esse. E de repente, determinado autor lança outro livro e eu quero ler o que aquele autor está falando sobre aquele livro. E na verdade, eu estou lendo 5, 6, 7, 8, 15 livros de uma vez, estou vendo palestra de tal pessoa, estou vendo aula de tal pessoa e na verdade eu não estou meditando a respeito de nada. O grande problema, o grande vício da vida intelectual é não o não fazer, mas sim o fazer tudo desordenadamente. A título de exemplo, na literatura nós temos também Madame Bovary, obra clássica. Madame Bovary era uma mulher que vivia sozinha porque o seu marido trabalhava muito. E em determinado momento ela começa a se deparar com muitas literaturas um tanto quanto covardes, literatura um tanto quanto desonestas. E ela começa a viver um mundo segundo aqueles livros totalmente falsos, aqueles livros totalmente desconexos com a realidade, de modo que ela começa a ler cada vez mais assuntos cada vez mais desonestos e acaba por entrar em certos problemas com o seu matrimônio, a cometer certos pecados, a uma vida totalmente longe da realidade. E o interessante é que em determinado momento, próximo ao fim da vida dela, ela se depara que ela havia visto muitas coisas e não havia vivido a verdade segundo a qual as coisas realmente são. O curioso nunca chega a provar a alegria da vida intelectual. O curioso costuma se dispersar nos livros, costuma se dispersar nos estudos, costuma fugir da própria realidade. E aqui é interessante, a gente pode falar que existe o curioso intelectual e o curioso de vida ativa. O curioso intelectual é aquele que tem 500 livros sobre a escrivaninha, lê um pouco de cada e não reflete nada. E o curioso ativo é aquele que não lê nada, mas que também não para pensar em nada. É aquela pessoa que a todo momento está procurando 1000 coisas para fazer. Aquela pessoa que não consegue ficar parada. Aquela pessoa que procura coisas ativas para fazer porque não é capaz de ficar em silêncio interior consigo. Então, o curioso que nós temos aqui pode se dar tanto na vida intelectual quanto na própria vida ativa. Aquela pessoa que eu já me referi, que não consegue ficar em silêncio, é um curioso de vida ativa. E o intelectual que não consegue refletir nos livros que lê é um curioso de vida intelectual. Ambos estão fora daquilo que é o ideal. Um dos grandes fundamentos que nós temos também na vida intelectual em si diz respeito à própria existência de ordem nas coisas. Quando nós olhamos para o mundo afora, quando nós olhamos para as coisas que são feitas, nós percebemos uma ordem em todas elas. Nós percebemos que cada coisa segue a sua finalidade. Nós percebemos que a árvore tem a sua finalidade e para que a árvore chegue a ser árvore, ela sempre passará pelo mesmo processo. Semente, germinação, crescimento, desenvolvimento. Nós percebemos que o ser humano, para crescer, para se desenvolver, também passa por processos de ordem. E se existem ordem nas coisas que são materiais, é necessário que exista ordem também na nossa alma. Por isso que a vida intelectual vem para nos auxiliar a pôr ordem na alma e pôr ordem na realidade. Uma vida real é uma vida vivida segundo a ordem das coisas, exatamente como elas são. Já concluindo, vida intelectual não é evasão de responsabilidade. E aqui mais um exemplo. Orígenes Lessa tem um livro chamado Feijão e o Sonho, uma literatura bastante interessante, curtinha. E nesse livro retrata a história de um homem que tem uma família e não tem boas condições de vida. E esse homem tem como sonho ser um grande escritor. Então, ele emprega todos os esforços da vida dele para ser escritor. Ele está correndo atrás do sonho dele. Mas enquanto ele corre atrás do seu sonho, ele deixa para trás a sua família. Então, os filhos passam necessidade, a esposa passa necessidade. Então, o feijão e o sonho, ele tem que colocar comida em casa e ao mesmo tempo ele quer buscar o sonho dele. Vida intelectual não é evasão de responsabilidade. E aqui é muito importante citar algumas coisas que o próprio Sertilanges diz.
Ele diz que muitas vezes nós temos tempo para nos aprofundar um pouco mais nos estudos, para nos aprofundar um pouco mais na meditação, para nos aprofundarmos um pouco mais nessas coisas que são essenciais. Acontece, porém, que determinadas situações da nossa vida acabam por nos atrasar ou por nos prejudicar nesses termos. Então, é o caso do médico, e isso é o Sertilanges que cita, que não consegue se dedicar tanto ao estudo da medicina porque tem que prestar primeiros socorros, atendimento a muitas pessoas. É o caso do homem que tem que sustentar a sua família e não tem tanto tempo, não dispõe de tanto tempo para essas meditações. Sertilanges diz que todas essas virtudes, que todas essas atividades são tão nobres quanto a vida intelectual, porque são pessoas que estão vivendo segundo a própria realidade das coisas. São pessoas que não estão fugindo da realidade, são pessoas que não estão fugindo das suas obrigações. Pelo contrário, são pessoas que estão se adequando às obrigações impostas pela sua vida. E nesse sentido, aquele que foge da realidade para se refugiar na sua quimera não pode ter vida intelectual. Nesse sentido, o livro Feijão e o Sonho reflete muito bem um homem que procurava o seu sonho de ser escritor, mas deixava para trás uma obrigação tão nobre quanto que é a educação, a formação e o sustento dos seus filhos. Isso serve para a nossa meditação. Diz São Francisco de Sales: na busca das virtudes, nós devemos buscar primeiro aquelas virtudes que dizem respeito ao nosso estado de vida e depois as virtudes que dizem respeito a outros interesses. Virtudes como paciência, mansidão, brandura são tão importantes quanto a virtude da fortaleza propriamente dita, no sentido de enfrentar um perigo. É muito mais nobre aquele homem casado que sofre pacientemente as dificuldades do matrimônio do que aquele homem que se prepara para uma guerra, do que aquele homem que procura desenvolver a sua fortaleza no sentido de um combate. É necessário procurar as virtudes que dizem respeito à nossa vida, uma vez que a nossa própria vida é real. E seria um absurdo falar de vida intelectual e de realidade e fugir da nossa própria realidade. Depois de ter dito todas essas coisas, já finalizando, vai falar o Padre Sertilanges no livro da Vida Intelectual que chega a ser até interessante, porque aqui falamos sobre razão, sobre meditação, sobre reflexão. O Padre Sertilanges, citando Pascal, vai dizer o seguinte: a razão não pode tudo. A última ação da razão é constatar seus limites. Diante dessa situação, irmãos, cabe-nos apenas recorrer à fé. E é aqui que é a beleza de tudo que nós temos visto nesse curso até então, que é possível nós desenvolvermos uma virtude moral e racional. É possível nós desenvolvermos uma paciência racional. Mas existe a fé. E a fé é capaz de, por meio da graça, sobrenaturalizar e aperfeiçoar aquilo que é natural. A razão não pode tudo. E chega uma hora que a razão constata que todas essas reflexões, uma hora elas vão se deparar com o próprio fundamento da realidade. De tanto refletir sobre a realidade, chegar-se à conclusão: quem é o Criador da realidade? E muito embora a razão, em certo sentido, consiga dar respostas, apenas a fé é capaz de sobrenaturalizar e de levar num passo além. Bom, agora, parte final, alguns conselhos do Padre Sertilanges, a respeito da vida intelectual. O Padre Sertilanges diz o seguinte: quem quer viver uma vida intelectual e diz que não tem tempo, comete um erro, porque tempo é ordem, organização. Exceto nos casos que nós já colocamos, aquele médico que a todo momento trabalha e tem que prestar atendimento a todas as pessoas, aquela pessoa que trabalha para dar sustento à sua família. Existem casos que a própria providência nos põe e nos coloca que nós precisamos viver. Não me refiro a esses casos, me refiro às vidas em que normalmente temos algum tempo e que perdemos esse tempo com televisão, com futilidades, com besteiras, com eventos sociais irrelevantes. Então o Padre Sertilanges diz o seguinte: se você dispõe de 2 horas por dia, é possível você ter vida intelectual.
Não precisa necessariamente ser 2 horas por dia lendo. Se for 2 horas por dia lendo e pensando, ótimo. Mas 2 horas por dia meditando, refletindo, fazendo do seu cérebro, o seu retiro, do seu coração, o seu local de adoração, é possível desenvolver vida intelectual. É possível meditar a respeito da realidade. E o Padre Sertilange diz o seguinte: comprometa-se a guardar essas 2 horas com todo o egoísmo possível, a empregá-las com todo o ardor possível e em seguida tomar o cálice amargo da leitura das páginas. Se você está disposto a isto, se está mais do que confiante a isso, você está em bons caminhos. E daqui, repito, volta aquela dificuldade. Essa é a penitência própria do intelectual. O asceticismo, o estúdio, a dificuldade, a dor, o labor. Estudar, meditar não é fácil. Para o mundo moderno, são afetações. Mas para quem procura uma vida séria, uma vida bem vivida, uma vida que vale a pena, uma vida segundo a nossa própria natureza, que é a nossa própria inteligência, é difícil, mas vale a pena. Conselhos que Sertilanges dá e que eu peguei também do próprio Padre Luiz Cláudio, do curso do professor Vitor Salles: ter espírito de oração sempre. Todas as coisas que for fazer, estar em espírito de oração. Porque espírito de oração é espírito em contato com a verdade, com aquele que estabelece todas as coisas. Van Helmont diz: todo estudo é um estudo da eternidade. Conselho prático: acabar o livro sempre. Se começou a ler um livro, não pare de ler. Ah, mas eu não estou entendendo nada. Não pare de ler. Mas eu não estou conseguindo. Não pare de ler. Ainda que não compreenda nada, ainda que não entenda nada, o fato de terminar aquele livro vai fortalecer a virtude moral, vai dar fibra moral. É um exercício de ascética, é um exercício de dor. Você terminar um livro que você não está conseguindo mais, você parar e refletir sobre aquele livro. Enquanto a curiosidade vem e fala: olha, largue esse livro, vá para outro, tome a atitude, termine o livro e então parta para outro. Ainda que você não aprenda nada, você desenvolverá a virtude moral, da fortaleza, da paciência, da perseverança, da tenacidade. Sobre a questão do tempo, e isso recomendo grandemente o professor Vitor Salles Pinheiro: estabelecer ordem nas coisas. O tempo é a própria ordem. Aquele que diz que não tem tempo, não tem ordem. E alguns conselhos para estabelecer ordem nas coisas. Em primeiro lugar, Deus. A primeira atividade do nosso dia deve ser em relação a Deus. Segunda atividade do nosso dia, família. Terceiro, trabalho. Quarto, sociedade e descanso. É plenamente possível organizar o dia utilizando-se desses 5 pontos e dispor ainda de algumas horas para reflexão, para meditação, para o estudo. Aqui falamos da vida intelectual, mas a reflexão, o estudo a respeito das questões espirituais também podem ser utilizadas dessa forma. Heráclito vai falar: a guerra é a mãe de todas as coisas. De uns faz senhores e de outros escravos. Aquele que não luta contra si mesmo acaba por ser escravo de seus instintos desordenados pelo pecado original. A guerra é a mãe de todas as coisas. De uns faz senhores. Precisamos lutar contra a curiosidade, contra todas essas dificuldades que vêm para nos abalar e nos afastar de tudo isso que é necessário. Precisamos também ter preocupação em boa saúde física, em tarefas físicas. O homem não é anjo, o homem é homem, o homem tem corpo. E o próprio Padre Sertilanges dá conselhos nesse livro físicos: como você respirar, onde você estudar, o que você deve fazer, como descansar. Mais um exemplo: Controle Emocional e Cerebral, do Padre Narciso Irala, um livro muito bom que dá conselhos práticos de como viver uma vida real com atividades físicas, na própria natureza em si. Até porque o homem, corpo e alma, não deve focar somente na alma, mas também deve focar no seu corpo. É um cuidado, uma atenção para com ambos. A nossa alma não se cansa, mas a alma no corpo se cansa. É nesse sentido que vêm os estudos. Por fim, concluindo,
São José Maria Escrivá vai falar que para o apóstolo moderno, 1 hora de estudo é 1 hora de oração. Então, seria muito bom que conseguíssemos meditar a respeito de tudo que foi falado aqui, a respeito do que foi falado nesse curso, do que ainda será falado, para que, por meio dessas atividades, sejamos capazes de aprender aquilo que é a própria virtude moral, aprender aquilo que está sendo ensinado e aplicar na realidade. É daí que vem a importância do estudo. Estudo, meditação e oração andam de mãos dadas. Não é possível prescindir de um, não é possível prescindir do outro, é necessário que todos andem de mãos dadas. Se a vida tem dificuldades, se a vida tem problemas, como já citado, caso do médico, caso do pai que sustenta a família, é necessário, tudo bem, que nós nos entreguemos a essas atividades. Mas quem pode viver uma vida um pouco mais ordenada deve se preocupar com isso. No final das contas, vai dizer ainda São José Maria Escrivá, se você puder ser sábio, não é perdoável que não o seja. Quero dizer com isso que, se temos tempo, se temos capacidade e se temos a nossa própria razão dada por Deus, objeto específico nosso, nós precisamos buscar viver segundo essas atividades. Bom, eu espero que tenha ficado claro, não é um tema que é tão fácil de falar. Na verdade, tem muita coisa para falar. Eu, concluindo, recomendo que leiam o livro da Vida Intelectual do Padre Setlange. Leiam também o opúsculo de Hugo de São Vítor sobre o modo de meditar. Leiam o livro Como Ler Livros, de Mortimer Adler. Leiam Controle Emocional Cerebral, de Narciso Irala. Todos esses livros são capazes de auxiliar no desenvolvimento da virtude intelectual, são responsáveis e são capazes de auxiliar no desenvolvimento da virtude moral, do estudo e de tantas outras faculdades da nossa vida em si. Espero mais uma vez que tenha ficado claro. Peço desculpas por alguns eventuais erros e mais informações ficarão aqui na descrição do vídeo e os livros citados também estarão na descrição. São Francisco de Sales, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém.